façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre toda a terra. Amém. Oremos novamente ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, em conformidade, Senhor amado, com a oração, Pai querido, dos teus servos, Pai, a ti louvo, Senhor, a ti agradeço, Pai, pois tu és Deus, pois tu és Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor amado, guia, Senhor amado, a minha voz, Senhor, porque eu sou apenas um porta-voz seu, Pai. Nada de mim tenho para falar, Senhor, se tu assim, Senhor, não colocares em minha boca, Pai. Pai, nenhum entendimento, Senhor amado, pode provir senão de ti, Pai, porque tu és o verdadeiro, Senhor amado, a quem faz entender, a quem dá sabedoria e a quem tudo fez. Meu Senhor, toma, Senhor amado, em cada um em suas mãos, Pai, e faça com que recebam, Pai, aquilo que tu queres, Pai, para a tua honra, para a tua glória e teu louvor, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de ser usado por ti, em nome de Jesus. Amém. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Irmãos, Gênesis 1, versículo 26. Aqui, a princípio, no meu pequeno entendimento, digo que aqui está resumido a metade da Bíblia, nesse versículo. Como assim, irmão? Metade da Bíblia? Vamos lá. Façamos o homem nossa imagem, façamos. Deus Pai, Jesus Cristo e os santos e o Espírito Santo. Façamos. Eles fizeram imagem similar. Como nós sabemos que nós somos a imagem do Senhor? O próprio Senhor Jesus Cristo veio e nos comprovou isso, a imagem. Façamos a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Como assim semelhança? Semelhança, se eu falo que alguém é semelhante a mim, ou sou eu semelhante a alguém, é porque faço algo parecido. O que são essas semelhanças? As semelhanças são que o Senhor quer que nós façamos aquilo que é do coração de Deus. E o que é do coração de Deus? As suas leis, os seus estatutos, os seus mandamentos, o fazer o que é correto, amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo. Não adulterarás, não matarás, não roubarás. Metade da Bíblia está resumida. E também na continuidade diz que o homem domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil. Deus ordenou que o homem fosse dominador da terra e devesse render somente honra, glória, louvor e adoração ao Criador de todas as coisas. Por isso que digo que aqui resume metade da Bíblia, porque aqui fala da seguinte forma: semelhança, fazer as coisas conforme a vontade de Deus, a vontade absoluta do Senhor, não aquela permissiva que quando erramos, assim como Davi errou com aquele pecado, aquilo foi vontade permissiva. Deus até permite, mas a boa vontade do Senhor é que façamos as coisas segundo a sua vontade absoluta, que é a boa e melhor coisa que tem para qualquer um de nós. Irmãos, se for resumir a Bíblia toda, a palavra que seria o resumo da Bíblia toda é Jesus. E hoje, para um melhor entendimento da palavra do Senhor, darei a Bíblia separada em 3 pontos, para um melhor entendimento. Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um prenúncio do Senhor Jesus. O que é um prenúncio? Prenúncio vem do verbo prenunciar. Prenunciar quer dizer anunciar antecipadamente, falar algo que irá acontecer, ou até profetizar. O Antigo Testamento são as profecias do que há de acontecer na vinda do Messias. Como assim, irmãos? Entenda melhor. Tudo que aconteceu já direcionava para Jesus. Todas as coisas já vinham direcionadas a Jesus. Os atos do Antigo Testamento
eles vinham todos direcionados a Jesus. O Novo Testamento, em mais duas partes. O Novo Testamento, para entendimento melhor hoje da palavra, dividiria em a vida de Jesus e a proclamação de Cristo Jesus. Mas como assim, irmão? Vida, o que é vida? A vida, os acontecimentos, o que Jesus fez, os milagres e todas as coisas que foram feitas. O Novo Testamento é a vida, tudo que o Senhor Jesus, algumas coisas, tudo não, porque nem todos os livros caberiam, tudo que Jesus fez, assim a palavra nos diz lá no livro de João, no final, no seu último versículo, e a proclamação. O que é a proclamação do Senhor Jesus? Proclamar é falar, anunciar, trazer sobre isso. E quem são os proclamadores da palavra do Senhor? Quem são os proclamadores de Cristo? É o povo de Deus. E se hoje fosse dar uma mensagem, diria eu, a proclamação da palavra de Deus pela vida dos servos do Senhor. A vida do homem, da mulher de Deus, deve ser o proclamar de Cristo. Porque há um livro na Bíblia que ainda não terminaram. Você não sabe qual livro que ainda não terminaram na Bíblia? Atos dos Apóstolos. Porque ainda há homens e mulheres de Deus que farão atos em nome do Senhor Jesus. Os atos dos apóstolos ainda continuam, os atos dos servos de Deus. Por isso a vida do homem e da mulher de Deus tem que ser o proclamar do Senhor Jesus. Quando nós andamos, quando nós falamos, quando nós vamos a qualquer lugar, devemos proclamar a Jesus. Para melhor entendimento, vamos começar no Antigo Testamento. O Senhor faz Adão do pó, do barro. Já é um prenúncio do Senhor Jesus, porque o Senhor cria Adão de algo que é puro, do barro, da onde não há nenhuma impureza. Deus cria Adão a partir dali. E da onde o Senhor gera o Senhor Jesus? Do Espírito Santo a Maria, que era a virgem, e com José, seu companheiro, para estar a seu lado. Então, veja, um prenúncio do Senhor Jesus, um pré-anúncio de como seria, porque a palavra nos diz, pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão, Jesus Cristo, entrou a graça. E vemos também que Deus pega Adão, aquele homem criado mediante toda a pureza, todo o cuidado, e tira dele uma costela. E cria Eva, a mulher que juntamente com Adão vieram a multiplicar e fazer todos os povos da terra. A partir de Adão e Eva nasceram todos os de carne. Deus fez Adão do pó, e de Adão fez Eva. Costumo eu dizer que Adão é a primeira maquete, e Deus fez Eva, o primeiro clone e o único verdadeiro, se formos dizer assim para entendimento, Eva, e a partir de então multiplicou-se. E o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, Ele nos fez filhos de Deus, porque mediante ao Senhor Jesus Cristo, nós renascemos, mediante ao Senhor Jesus, nós novamente somos pessoas que estão diante de Deus. Porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele é a vida. Adão foi tirado a costela onde gerou Eva. De Jesus fomos feitos filhos de Deus. E o que dizer no Antigo Testamento também, no Antigo Testamento, sobre Abraão? Abraão, aquele homem que Deus fala, Abraão, venha, Abraão, olha, as estrelas do céu, Abraão, Deus faz uma série de promessas. E Deus chega para Abraão, depois que ele tem aquele seu filho, aquele filho na velhice, que ele tanto amava, Isaque. Deus
fala: Abraão, leva teu filho para o monte e sacrifique-o. Naquele momento, era um prenúncio. Abraão de Deus, Isaque de Cristo. Porque Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, Ele entregou Jesus Cristo para sacrifício de toda a população, de todo homem. E o que dizer de Sara? Sara, uma mulher que é estéril e que Deus pega, envia o anjo dele, envia o mensageiro. Vejamos que todas as vezes que o Senhor envia o anjo vem a trazer uma mensagem. O anjo é o mensageiro do Senhor. E o anjo chega para ela e diz: "Tu terás um filho." E ela ri. Fala para ela e o marido dela ri. Isaque quer dizer riso. Uma das coisas que quer dizer Isaque é riso. O que simboliza isso? O Senhor mostra que da onde é impossível aos olhos humanos, Ele torna possível. O que os homens pensavam não poder existir, não poder ser feito Jesus do Espírito Santo, já é um prenúncio de como há de ser feito. E o que vamos dizer sobre José? A vida de José detalhadamente mostra os prenúncios sobre Cristo. José chega e fala com seus irmãos referente ao sonho que ele teve. E fala sobre sonhos e sonhos. José naquele momento tinha revelações de Deus, assim como o Senhor Jesus. José, quando fala sobre o que Deus o falou, os seus irmãos debocham ou invejam, os seus irmãos procuram matá-lo e até mesmo caluniá-lo. Veja. E com o Senhor Jesus? Jesus chega e fala: "Eu e o Pai somos um." Blasfêmia se faz. Aconteceu assim com José? José disse o sonho que Deus deu a ele? Não foi assim com Jesus, que Jesus chega e eles acusam o Senhor de ser anátema? Não é assim que aconteceu com o Senhor Jesus, assim como José. E quem foi que crucificou a Jesus? Fomos nós. Não adianta tirarmos o corpo, fomos nós. Mas todo aquele que reconhece a Jesus como o único e eterno Salvador, esse dá verdadeira importância à vida. Porque aquele que entrega a sua vida para Cristo, ele ganha. E o que dizer de José quando os irmãos pegam e o vendem por 20 moedas de prata? Judas vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Já um prenúncio de Cristo. José foi encarcerado, foi levado até o Egito para que José lá fosse escravo. E mediante ao sacrifício de José, Deus salva todas as nações, porque a Bíblia nos relata que José, aquele homem, foi para lá, interpretou os sonhos de Faraó. José foi constituído o segundo homem lá no Egito. José só devia a falar alguém ao primeiro, a Faraó. Jesus assim na terra foi: eu e o Pai somos um, mas eu glorifico ao Pai. O Senhor Jesus veio para salvar a todos nós, porque José, se não fosse para lá, se não interpretasse os sonhos, se Deus não amolecesse o coração de Faraó e fizesse com que José fosse aquele que reinasse e administrasse, ele não juntaria durante os 7 anos toda a bonança que houve, que eram as 7 vacas gordas, para que no tempo das vacas magras, quando houve grande fome por toda a terra, aquele povo não perecesse, não morresse, porque se José não estivesse ali, todo o povo morreria. E assim o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus não descesse de toda a sua glória, se o Senhor Jesus não se entregasse, o Senhor Jesus não fizesse o sacrifício que só Ele poderia fazer, possivelmente nós estaríamos mortos.
Jesus, Ele nos amou de tal forma que se entregou para que nós hoje vivamos. Aleluia, Jesus. E o que dizer também sobre a ida de José no Egito? O Senhor Jesus diz: vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. O Senhor Jesus diz que a palavra será estendida aos gentios. E José esteve ali, Faraó e muitos ali admiraram José, porque José era um homem sábio, com a sabedoria de Deus. O brilho de Deus brilhava em José, era um prenúncio de Cristo. José foi ao Egito, que simboliza diversas coisas erradas, para salvar os errados, porque o Senhor Jesus não veio para os sãos, não veio para os escribas, nem para os fariseus deste tempo, mas Ele veio para todo aquele que reconhece que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso José foi ao Egito. José já prenunciava que o Senhor Jesus estenderia a sua salvação a toda a terra. Todos veriam as maravilhas que o Senhor faz, todos saberiam. E não há nada, nem ninguém que possa impedir o mover do Senhor. Já entrando no Novo Testamento, nós vemos a vida de Cristo. A vida de Cristo, pelo qual nós sabemos todas as coisas que Ele fez. Vou destacar 3. O Senhor Jesus veio a ensinar. O Senhor Jesus veio para nos amar e para nos abençoar. Ensinar, amar e abençoar. Vamos lá então. O que a palavra nos diz lá sobre a profecia? E toda a profecia tem exortação. Exortação é ensinar, corrigir. Corrigir para o certo. Redundante a palavra é corrigir para o certo. Corrigir para as coisas de Deus. O Senhor Jesus veio para nos ensinar, para nos exortar, para nos mostrar o caminho certo. O Senhor Jesus veio para nos amar. A profecia diz: exortação, consolação. O Senhor Jesus veio para nos amar. O que é amar? Consolar, estar próximo, querer bem, fazer o bem. É isso que o Senhor Jesus também veio fazer. Porque muitas vezes choramos, muitas vezes necessitamos de alguém que esteja tão próximo, tão íntimo, que nos conheça tão bem, que pode falar coisas que nem nós mesmos poderíamos saber. Mas o Senhor Jesus veio para nos amar, para nos, Senhor, glorificar e exaltar o seu sangue, para nos consolar. O Senhor Jesus veio para nos abençoar. Vamos lá, na profecia, completando a terceira: exortação, ensinamento, amar, consolação e edificação. Abençoar, edificação, construir, fazer forte, torná-lo a ter mais coisas para a glória de Deus. O que contém a profecia? Exortação, consolação e edificação. E o Senhor Jesus, a sua vida foi para isso, para nos ensinar, para nos amar, para nos abençoar. Porque todas as coisas que Cristo fez, todas elas têm sentido. Tudo debaixo da terra, dos céus tem sentido. Tudo que é feito, tudo que acontece tem sentido. A própria Bíblia nos diz que todas as coisas têm sentido. Todas. Nada acontece por um acaso, nem a chuva, nem o sol que parou por Josué, nem a chuva que parou por Elias, nem o fogo que desceu por Elias. Nada disso. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória do Senhor. Lembramos que o Senhor, quando ressuscitou a Lázaro, antes o Senhor diz: é para a glória de Deus. Senhor, Lázaro, aquele que tu amas, estás doente, muito doente. E o Senhor, propositalmente, foi fazendo o que havia de fazer, foi caminhando, abençoando, porque as coisas e o tempo de Deus
são perfeitos. E quando chega, vem as irmãs de Lázaro e falam: Senhor, se estivesses aqui, nada aconteceria. E muitos viram, muitos olharam, muitos estavam ali. Mas quem chegou? O dono da vida, o dono de tudo, aquele que tudo criou, o leão da tribo de Judá, o Deus forte. Ele é que estava ali. E o que ele fez? Tira a pedra. Tira o impedimento da tua vida. Tira a pedra. E a ordem: Lázaro, vem Lázaro, vem Lázaro. A vida do Senhor foi para nos ensinar que nós temos que tirar as pedras do caminho, que nós temos que acreditar, porque se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor diz que nós diremos para este monte: erga-te aqui e põe-te ali. A palavra do Senhor nos afirma que os sinais nos seguirão. Os sinais seguirão aqueles que estão verdadeiramente com o Senhor, aqueles que creem. Para falar sobre o tema hoje, para melhor entendimento da palavra do Senhor, a proclamação de Jesus. Todos aqueles discípulos e todos que vieram pós Jesus são a proclamação de Cristo. Como assim, irmão? São anunciar, são divulgar. O povo de Deus deve ser a proclamação de Cristo. Pedro e os outros discípulos estavam a pregar, e eis que houve o dia de Pentecostes, e grandes maravilhas aconteceram. O que é isto? É o proclamar do Senhor Jesus, porque os sinais e prodígios seguirão aqueles que estiverem com o Senhor. Pedro e João estavam no Sinédrio quando começaram a o interrogar. Pedro e João, a palavra nos diz que não eram homens que tinham letra, não eram grandes conhecedores, não eram homens que tinham doutorado, como os fariseus, os escribas, pessoas estudiosas. Não. Eram homens simples, mas o que eles tinham excede a qualquer sabedoria humana, excede a qualquer entendimento, excede a qualquer letra. Eles tinham o Espírito Santo de Deus. E aqueles homens que viram Pedro e João ali falando, eles se maravilharam e disseram: não são esses Pedro e João? Que não tem cultura, não tem palavras. Eles se maravilharam porque eram homens simples. O Senhor levanta quem Ele quer, o Senhor faz o que Ele quer com quem Ele quer. Noé não sabia nada. Noé fez uma arca porque Deus o orientou, e assim é com todo servo de Deus. É Deus quem faz as coisas, é Deus quem orienta, é Deus quem ensina. Aleluia. O Senhor, Ele está conosco, e Ele disse: em nome dEle expulsaremos demônio, em nome dEle nós faremos grandes maravilhas e sinais. A minha vida e a vida de todos vocês, a vida do povo de Deus, tem que ser um proclamar de Cristo, tem que ser um anunciar do Senhor. Aonde andarmos tem que haver o brilho do Senhor. Estevão, aquele homem que num determinado momento vão lá interrogá-lo e vão falar com ele. Ele chega e começa a falar maravilhas, começa a falar grandes coisas, fala da palavra toda, fala da Bíblia. O que isso nos mostra? Assim como João, assim como Estevão, o Senhor Jesus, com 12 anos, estava lá na sinagoga, lá junto daqueles grandes doutores, estava lá e todos se maravilharam com ele. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, e tudo que Ele dá, o homem aprende, e não há quem tire. Então, por isso, Estevão sabia. Estevão começou a falar todas as coisas que aconteceram, profecias, falou de diversos profetas, e aqueles olharam para ele e com ciúme e com raiva começaram a apedrejar Estevão. E quantas vezes
nossos próprios irmãos nos apedrejam. Quantas vezes acontece isso? Uma das coisas que o Senhor me chama muita atenção é sobre as dissensões, sobre todas as denominações. Às vezes a gente vê uma pessoa querendo dizer que uma é certa, que uma é errada, que uma é isso e como aquilo. O Espírito Santo dá entendimento. O Espírito Santo convence do certo e do errado. Mas a Bíblia também relata que conforme os teus olhos veem, assim vai seguir o teu corpo. Se os teus olhos veem de forma simples e boa, o teu corpo vai seguir de forma boa. O que eu quero dizer nisso? O que o Espírito Santo de Deus fala? Nós não devemos olhar só para os erros, mas devemos olhar para os acertos. E se houver erros, em nome do Senhor, declarar o que está errado. Mas devemos fazer com a unção do Espírito Santo. E quando está com pedras em diversos homens e mulheres de Deus em todo o planeta, e quantas dissensões estão havendo, é necessário haver uma conscientização de todas as igrejas para verem que essa é uma artimanha de Satanás, para que ele faça a dissensão entre o povo de Deus. Acorda, igreja do Senhor. Devemos ver o que é certo pelo Espírito Santo e corrigir, mas devemos ver o que é errado e corrigir, e o que é certo a mostrar e ensinar, mas com amor. Satanás está fazendo uma dissensão, está fazendo uma arruaça, e o amor de muitos se esfriará devido à multiplicação das iniquidades. Mas temos que agir como Estevão. Estevão recebeu pedradas. Estevão fez como a palavra diz: pagai o mal com o bem. Porque se vos pagarem o mal com o mal, não faz assim também os que não sabem, os que não conhecem a palavra. Mas as pedradas também servem para algo. As pedradas servem para que alguém veja, para que alguém olhe, e quando aqueles Estevão do Senhor se levantarem, Saulos da vida, homens que estão cegos, começarem a ver o que está acontecendo está errado, porque apedrejaram este homem. Ele de joelhos, ele dizia: Senhor, perdoa-lhes, pois não sabem. O próprio Senhor Jesus, quando chegaram para ele e começaram a fazer diversas coisas, o Senhor Jesus disse: Senhor, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isso é proclamar de Jesus. Isso é proclamar de Cristo. Haverão momentos de exortação, haverão momentos de consolação, haverão momentos de edificação. Possamos colocar em nossos corações o proclamar de Cristo na direção certa. No livro das Revelações em Apocalipse, fala sobre as 7 igrejas. E aquelas 7 igrejas ali, elas falam do que as igrejas do Senhor acontecem. Há igrejas que são pobres, aparentemente, mas são ricas no Senhor, porque mantém a simplicidade. Isso é proclamar o Evangelho do Senhor. Os humildes serão exaltados por Deus, os soberbos tropeçarão, serão abatidos. E dentro das 7 igrejas vemos que também há a Jezabel, que simboliza um reinado de Satanás, pelo qual há pessoas que colocam costumes e tradições pagãs. Pagãs como assim? Coisas que não são de Deus, para deuses pagãos, coisas absurdas. E o Senhor exorta para que o mensageiro dele veja, para que aquele que o Senhor entregar a mensagem fale: isso não está certo.
Vemos nas 7 igrejas que as coisas que estão ali acontecem hoje. Vemos que há pessoas nas igrejas que há o primeiro amor esquecido. O que é isso? Estão fazendo as coisas por obrigação. Nós devemos fazer com amor. Nós devemos fazer do fundo do nosso coração. Falo isso não para vocês só, mas primeiro a espada corta aqui para mim. A palavra está sendo conforme o nosso Senhor. Não é palavra para pensando em ninguém. Estou apenas meditando no que o Senhor me deu de leitura, para que seja falado conforme o Espírito Santo. E o Senhor nos mostra ali que às vezes há momentos que fazemos as coisas por obrigação. Não é por obrigação, é por amor. E quantas coisas têm acontecido no meio das igrejas do Senhor? Vai e veja lá em Apocalipse, se não são as coisas que realmente estão nas igrejas, se não é o que acontece. A igreja do Senhor é cada um de nós, porque o Senhor chama a noiva dele. Devemos nos unir pelo propósito de Cristo. Não devemos permitir o que é errado, mas com sabedoria. A palavra diz: o prudente de coração será chamado de sábio, e com a doçura dos lábios aumentará o entendimento. Às vezes vai ser necessário um cajadão. Deus sabe como ele age, Deus cada um. Às vezes vai ser necessário um pé no ouvido. Quem sou eu para explicar sobre isso? É o Senhor que explica a cada um de nós. Amém. Devemos ser o proclamar. Devemos olhar, quando formos igual a Estevão, ajoelhar e dizer: perdoa, Senhor, pois não sabem o que fazem. Pois alguns salvos irão ver e alguns salvos irão começar a refletir, terão um encontro com Jesus. A grande luz resplandecerá sobre ele, se tornará cego por alguns instantes, para que seus olhos verdadeiramente sejam abertos. Porque quando uma grande luz vem de encontro, nós temos uma cegueira temporária, mas depois voltamos a enxergar o que é de se enxergar. Muitas vezes serão necessários os Paulos para irem aonde o Pedro, o João e outros não vão. Cada um tem a sua função importantíssima para com o Senhor. Há profetas, há ministros de palavra, há homens e mulheres que louvam ao Senhor com instrumentos, há homens de intercessão, há homens de visão. O Senhor distribui os dons dele assim como ele tem e quer, porque a vontade dele é perfeita. Aleluia. Saibamos que Paulo não foi à toa que ele falou lá em Gálatas, a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Isto aqui é o proclamar de Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo
Aleluia. Este versículo resume um pouco do que é o proclamar da vida do povo de Deus, do homem e da mulher. Passaremos diversas dificuldades, seremos afrontados, seremos mal vistos, mal interpretados. Isso acontecerá. Muitas vezes sentiremos a vontade, assim como Elias foi para debaixo do pé de zimbro e pediu a morte. Algumas vezes nos sentiremos assim também. Senhor, minha família não é uma família que veio seguindo aos teus mandamentos. Tu me levantaste para ser ministro teu e eu, Senhor, sofrendo isso tudo. Isso é normal. A Bíblia relata que Elias sofreu todas as mesmas paixões que nós, e era carne, e orou e o fogo desceu. Muitas vezes nós vamos olhar e vamos falar: Senhor, está difícil. Senhor, o que vou fazer? O próprio Senhor Jesus chega e faz a mesma coisa. Veja se Elias não é um prenúncio do que Cristo fez lá no monte. Senhor, se possível, passa-te de mim este cálice. Está doendo, Deus? Está doendo. Senhor, está difícil. Está difícil levar, Senhor. Mas vem uma palavra que é a palavra pela qual o Senhor espera ouvir. Quando Deus chega para Isaías e purifica Isaías, toca os lábios dele, o que Isaías fala? Eis-me aqui. A quem enviarei? Isaías fala: eis-me aqui. Eis-me aqui. O Senhor Jesus fala naquele momento: todavia, Senhor, não seja feita a minha vontade, não seja feito o que eu quero, mas seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é perfeita. E nós não sabemos por que nós estamos numa dificuldade, mas nossa vida tem que ser o proclamar de Cristo. A nossa vida tem que ser, aonde quer que vamos, haver o brilho de Cristo. Aleluia. A nossa vida tem que ser assim como quando Moisés subiu no monte e quando desceu, olharam para o rosto dele e resplandecia. Assim é a vida do homem e da mulher de Deus. Aonde quer que tu vá, tem que ter o brilho do Espírito Santo. Aleluia. Olhei eu e meu trabalho e vi duas pessoas e me chamaram a atenção pelo brilho. E o Senhor falou: diga a eles, diga a eles. Cheguei e falei para um: o brilho do Espírito Santo é notório em sua vida. Cheguei para o outro: o brilho do Espírito Santo é notório em sua vida. E o Senhor me falou: era necessário que vos falasse o que eu quero, porque aqueles olharam, entenderam e viram que eu estou com eles e que basta eles falarem: estou embaixo desse pé de zimbro, mas Senhor, seja feita a tua vontade. Porque depois, o que aconteceu? O Senhor enviou os anjos e alimentaram ali o profeta. E o profeta caminhou 40 dias só com aquele alimento que foi dado a ele. E o anjo foi uma vez e alimentou, foi a segunda vez e alimentou. Que alimento é esse que alimenta um homem que anda 40 dias? É o mesmo alimento que Cristo recebeu quando jejuou os 40 dias. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O Senhor, o nosso Deus, nos fala: não há provação maior do que possamos suportar. Antes Ele dá o refrigério,
está aqui. Irmãos, devemos ser reflexo, espelho, aonde quer que passamos, as pessoas devem dizer: ali está o servo do Deus vivo, ali está a serva do Deus vivo, ali está alguém que olho e vejo que Cristo verdadeiramente o transformou. Um testemunho pessoal. Entrei na padaria, onde lanche, durante o meu trabalho, e conheço o dono. O dono fala: não, o meu nome no meu trabalho é Dos Santos, mas as pessoas aqui fora me conhecem como Renato. Renato, renascido, e assim é em nome do Senhor Jesus. Dos santos, dos separados, aonde quer que eu vá, eu sou dos separados, renascido e dos separados pelo Senhor Jesus. E aquele homem chegou e falou para mim: veio um cliente aqui na padaria e te elogiou e disse: poxa, que rapaz educado. Foi o brilho do Senhor, não fui eu, porque toda boa dádiva vem do Senhor. Aleluia. O que vem da minha carne é ruim, mas toda boa dádiva vem do Senhor. Ele disse: que rapaz educado. Aí o gerente da padaria disse: além de educado, ele é cristão, ele é um servo de Deus. Aí veio a minha alegria, porque eu falei: Senhor, tu és tão maravilhoso que tu colocaste o teu brilho na minha vida, enquanto eu andar nos teus caminhos, enquanto eu obedecer a tua palavra. E Senhor, uma coisa eu te peço, meu Deus, e isso eu farei: andar nos teus caminhos e na tua casa, Senhor, todos os dias de minha vida, Senhor, para que possa habitar junto com o meu Senhor. Fica uma pergunta: como tem sido o proclamar de Cristo na vida da igreja do Senhor? Como tem sido? As pessoas têm olhado para cada um de nós e têm falado: ali vai um homem e uma mulher de Deus? Será que quando nós andamos, quando no momento que Satanás escurecia a gente, que fica ali cutucando, nós viramos e gritamos, falamos uma porção de coisa que não tem nada a ver? A Bíblia relata: da ira do homem não provém a vontade de Deus. Irai-vos, mas não pequeis. Como tem sido a nossa vida, irmãos? Palavra de reflexão. Eu não sei como anda a vida de ninguém. Eu sei a minha como anda, e até dentro de uma certa proporção, que Deus conhece ao todo, eu conheço em parte a minha vida. Como tem sido o proclamar de Cristo? As pessoas têm visto o brilho do Senhor em nossa vida? Mesmo quando nós errarmos, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não nos mantemos prostrados diante das dificuldades, mas nos mantemos firmes e fortes com o Senhor, porque o homem e a mulher de Deus têm que ajoelhar só para o Senhor, só para Ele fortalecer. Então fica para a reflexão: temos proclamado a palavra do Senhor? Podemos verdadeiramente dizer, como aqui na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Se há alguma coisa, irmão, o Espírito Santo de Deus vai convencer do mal. Amém. Porque pode qualquer um de nós plantar ou regar, como o próprio Paulo diz: se eu plantei, a bola regou. A importância, a glória, o louvor é de Deus.
Porque nem Paulo, nem Apolo, nem eu, nem ninguém somos nada, senão a Cristo Jesus. Senão ao Deus Todo-Poderoso. Só Ele. Toda a honra, toda a glória. Aleluia. Que nós possamos declarar em nossas vidas que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Eu agradeço ao Senhor Jesus pela oportunidade de falar.